A paz, meus queridos alunos, que bom revê-los, mesmo que seja através desse vídeo. Saiba que eu estou muito feliz de estar aqui dando essa aula, essa videoaula. Peço desculpa a vocês com antecedência, porque talvez o áudio não fique tão bom, a imagem não fique tão boa, mas em nome do Senhor Jesus, o propósito ele vai ser cumprido. E eu gostaria de iniciar a nossa aula. Nós iremos fazer hoje, estudar hoje o segundo capítulo de Bibliologia. E antes de nós iniciarmos a nossa videoaula, eu gostaria de fazer uma oração, e convidar o Espírito Santo de Deus que esteja conosco neste momento. Assim como nós fazíamos nas nossas aulas presenciais, nós vamos estar fazendo nas nossas aulas online. Nós vamos pedir a doce presença do nosso amigo Espírito Santo, para que ele conduza esta aula, para que ele possa falar nos nossos corações, para que ele possa me usar aqui na minha casa e para que ele possa também te usar na sua casa. Que ele possa também estar com você no momento que você for ver esse vídeo. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo, o melhor horário para você, aquele horário que você vai estar assistindo, mas que você possa, do fundo do coração, pedir que o Espírito Santo esteja com você neste momento. Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar nessa aula. É Ele que vai falar contigo aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer, mas o que você precisa. Ele que vai te ensinar e vai te orientar. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos fazer uma oração, vamos convidar o nosso amigo Espírito Santo, o nosso professor, o nosso consolador, para que ele esteja conosco neste momento, para que ele possa nos ensinar. Nós não estamos na sala de aula juntos compartilhando as nossas vivências, as nossas experiências, mas o Espírito Santo não vai te deixar em falta. Ele vai falar contigo. Tudo aquilo que ele iria falar lá conosco dentro da sala de aula, ele vai falar contigo na sua casa, porque eu creio no poder dele e eu creio que ele vai fazer isso para que você seja fortalecido e para que você seja instrumento na mão de Deus, para que ele coloque as palavras certas na sua boca, para que você possa ensinar outras pessoas acerca da palavra de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos agradecer Ele por tudo e vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele possa sentar com você na sua mesa, quando você for estudar ou no seu quarto, e que Ele possa também estar comigo aqui agora neste quarto, e Ele possa estar, nos ensinando, que eu tô gravando num quarto, irmãos, o único lugar que eu achei na casa aqui, mas que Ele possa estar conosco aqui, porque vai ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Ó meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, meu Espírito Santo, meu grande amigo, meu colega, meu professor, meu consolador, que o Senhor possa estar comigo agora neste momento, para que eu possa passar, meu Deus, para os alunos tudo aquilo que eles realmente precisam aprender acerca da sua palavra, meu Pai. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor se faça presente na casa dele agora, meu Pai, porque ele está assistindo a sua videoaula agora. Que o Senhor já se faça presente na casa dele, que ele já possa sentir o seu perfume, que ele já possa sentir o seu abraço, que ele já possa sentir o Espírito Santo envolvendo ele neste momento. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, nos ensinar acerca da Tua palavra e que tudo, Senhor Jesus, que tudo venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Espírito Santo, nos ensine em o nome do Senhor Jesus, aonde nós estivermos, que o Senhor possa estar conosco, nos orientando e que tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. É o que nós já te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, o Espírito Santo já está conosco neste momento, amém? Creia nisso, ele está aí contigo, agora do seu lado, para que você possa aprender e tudo fique guardado aqui na sua mente e também no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar o capítulo novamente, na última aula que nós tivemos, que já faz algum tempinho. Nós começamos a falar sobre este assunto, mas nós não concluímos. Então, para a gente relembrar, eu vou dar todo o capítulo novamente. Eu lembro que na última aula eu passei para vocês o resuminho do capítulo, para vocês terem, para a gente
trabalhar a nossa aula. Então eu vou fazer essa aula em cima deste resumo. Vou postar no grupo de vocês novamente, para quem possa ter perdido ou não conseguiu localizar. Eu vou estar postando para vocês no grupo, como eu vou estar postando também as atividades e os trabalhos. Então fique atento no grupo de WhatsApp, porque eu vou estar mandando tudo por lá. Não vai ser com o meu número, vai ser com o número do pastor Wesley, porque aconteceu um imprevisto e o celular dele estragou, ele pegou o meu. Então vai ser pelo WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você tiver também sobre a aula, sobre os exercícios, você pode mandar no WhatsApp do pastor Wesley, vai estar lá no grupo de vocês, pode mandar para ele, que assim que ele vê, ele repassa para mim e eu respondo a vocês, amém? Vocês não vão ficar sem amparo, vocês vão ser amparados e a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir concluir essa etapa. O inimigo não nos parou, porque nós vamos continuar com as nossas aulas. E quando nós tivermos a oportunidade, que eu creio que vai ser em breve, dentro da sala de aula a gente também pode estar tirando as dúvidas. Assim que nós formos liberados para estar indo para a sala de aula, nós vamos tirar as nossas dúvidas, corrigir os trabalhos, nós vamos conversar sobre as nossas experiências e o que Deus falou conosco, amém? Então hoje a primeira coisa que eu quero relembrar vocês é o conceito de revelação. No primeiro capítulo, nós falamos tudo sobre revelação, revelação geral, revelação especial, o que é a revelação, o porquê da revelação. Então vou relembrar só o conceito de revelação. Revelação em bibliologia é a automanifestação de Deus. É Deus se fazendo conhecido. É Deus dando o primeiro passo para um relacionamento redentor conosco. Então, revelação é a automanifestação de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a definição bíblica de inspiração. O que é inspiração? Como eu disse em sala de aula e eu reforço a vocês, inspiração, revelação, iluminação são palavras no nosso cotidiano, na igreja, que nós usamos, eles são sinônimas. A gente sempre usa elas para falar quando Deus direcionou a uma mensagem para nós. Só que em bibliologia, o significado delas é diferente. Revelação é a automanifestação de Deus. E inspiração não é aquela inspiração que nós conhecemos, né? Que vem da mente do homem, que faz com que um homem escreva um livro, faça um desenho, pinte, escreva uma música. Porque a inspiração no secular, né? Se você for pegar inspiração num dicionário, vai falar exatamente sobre isso, algo que gerou no homem a necessidade de expressar aquilo que ele estava sentindo, ou através de um texto, ou através de uma imagem, mas inspiração na Bíblia para nós é algo diferente, é algo que vem do íntimo de Deus para o homem, é algo que vem dos céus. Inspiração em bibliologia, em teologia, quando nós falamos nesta palavra, nós estamos falando de algo que vem de Deus para o homem. Então a Bíblia, né, como nós a conhecemos hoje, escrita, ela é a inspiração. A inspiração nada mais é do que a escrituração da revelação. A revelação foi Deus se fazendo conhecido. E a inspiração foi a forma como Deus colocou no homem de se expressar essa revelação. Então, como nós temos a revelação expressa na nossa vida? Através da palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos hoje. Então, o que é inspiração? É a escrituração, é a escrita da revelação, a escrita da palavra de Deus. Então, revelação é Deus se fazendo conhecido a nós. E como ele se fez conhecido a nós? Através da inspiração, através de homens santos inspirados por Deus que escreveram o que Deus revelou para eles. Então, este é, na verdade, o significado bibliológico, teológico de inspiração. Inspiração é a escrituração da revelação. Aonde eu posso comprovar isso na Bíblia, né? Se as pessoas me perguntarem, ou às vezes você mesmo está questionando, de onde que a pastora tirou isso? Lá na Bíblia nós vemos em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 20 e 21, falando exatamente isso. Vamos ler, pega a sua Bíblia aí. Sempre quando começar a aula, deixa tudo em mãos o que você vai precisar, inclusive a Bíblia, amém? Se você demorar a achar aí, pausa a aula, acha e depois volta de novo, amém? Eu já deixei separado aqui. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vou ler para vocês, amém? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados porque eles foram movidos a escrever as experiências que eles tiveram com Deus. E isso facilitou para que chegasse a nós. Porque se não houvesse a inspiração, a escrituração da revelação, nós não saberíamos o que aconteceu há milhares de anos atrás. Há 100 anos, há 1000 anos, né? Dando um exemplo. Se não fosse escrito, nós não saberíamos. Se Deus não tivesse movido, o Espírito Santo não tivesse movido o coração de Moisés para escrever o que Deus revelou para ele, como nós iríamos saber? Nós não estávamos lá. Isso aconteceu muito antes do que nós tivéssemos o quê? Nascido. Como nós iríamos saber do sacrifício de Jesus e da passagem de Jesus aqui na terra se o Espírito Santo não tivesse movido o coração de homens para escrever sobre aquilo? Então, a escrituração da revelação é algo que traz para nós a possibilidade de conhecer o nosso Deus. Quando você lê a Bíblia, você está conhecendo a Deus, conhecendo os feitos de Deus, as vontades de Deus, tudo o que Deus planejou para nós, tudo o que Ele fez por nós e tudo o que Ele ainda vai fazer por nós está escrito na Bíblia. É a inspiração. É quando você lê, você vê o que Deus tem para nós. Então a inspiração, ela teve o quê? Motivos, né, pelo qual ela foi escrita. E são 3 motivos. O primeiro é beneficiar a todos que não receberam a revelação diretamente. Por que a Bíblia ela foi escrita? Por que houve a inspiração? Lembrando que inspiração é a escrituração da revelação, para que todos nós fôssemos beneficiados, né? Que nós pudéssemos receber essa revelação, que ela não foi dada para nós diretamente. Ela foi dada para Moisés, ela foi dada para Jeremias, para Ezequiel, ela foi dada para os apóstolos, para Paulo, mas ela não foi dada diretamente para nós. Ela foi dada a outras pessoas que a redigiram, que a escreveram e possibilitaram que elas chegassem até nós nos dias de hoje. Então, para nos beneficiar, para que a gente possa deleitar de tudo o que Deus fez por nós e que Ele vai fazer. Então, a Bíblia ela foi escrita para que a gente pudesse entender o propósito de Deus e para que a gente pudesse saber das promessas que Deus tem para nós, para que nós pudéssemos tomar posse dela. O segundo motivo pelo qual a inspiração ela aconteceu, para que a revelação não perdesse o seu valor, para que ela não se perdesse, para que ela não perdesse o valor que ela tem, a preciosidade, que ela estava escrita ali e ela está registrada, não tem como mudar, não tem como alterar. O outro motivo para que a revelação seja o quê? Preservada. A partir do momento que ela foi escrita, e tem como comprovar de onde ela foi tirada, né? Tá lá os pergaminhos, as pedras, onde que elas foram escritas, que a gente vai estudar isso mais para frente, como ela foi registrada em suas diferentes épocas, nós vamos estar estudando mais para frente. Ela foi necessária para que não se perdesse, para que a palavra de Deus ela não se perdesse no tempo, para que ela fosse preservada e chegasse íntegra até nós nos dias de hoje, e que ela chegue até outras pessoas daqui a muitos anos. Então, por isso que ela foi o quê? Redigida, ela foi escriturada. Por isso que houve o quê? A inspiração, a escrituração da revelação de Deus.
Esses são os motivos pelo qual a Bíblia tinha a necessidade de ser escrita. E uma forma como ela não perderia, que ela não perderia o seu valor, que ela iria se preservar, era através da escrita. Talvez de outras formas, porque a inspiração ela pode ser manifestada de várias formas, através de desenhos, de música, né? De várias formas. Mas Deus achou a melhor forma de se comunicar conosco, que foi através da escrita. Amém? Então, a gente já falou o motivo da inspiração, né? Por que da inspiração? E nós falamos também o que é inspiração. E nós vamos ver o processo da inspiração, que são 4 processos que moveram essa inspiração. Isso tudo está na apostila e também está bem resumidinho naquela folhinha que eu vou postar para vocês e que eu entreguei na última aula. Então, são 4 os processos, né? São 4 os elementos para a inspiração. Por que, né, que isso aconteceu? Sem esses 4 processos, nós não teríamos a inspiração, nós não teríamos as Sagradas Escrituras. Estes 4 processos, né, esses 4 elementos são o seguinte: o primeiro, Deus como causa. Nós só temos as Sagradas Escrituras porque Deus quis. Ué, como assim, pastora, Deus quis? Teria como nós conhecermos o nosso Deus se ele não se fizesse conhecido? Não teria. Deus, ele deu o primeiro passo para ter um relacionamento conosco. E esse primeiro passo foi a revelação. Ele escolheu alguns homens, não sei qual o motivo pelo qual Deus escolheu, mas eu creio que é por causa do coração, porque eles eram pessoas que já estavam com a mente aberta para receber isso de Deus, pessoas que tinham um coração igual ao dele. Então Deus escolheu aqueles homens e começou um relacionamento com eles e começou a revelar coisas para eles. Então, o primeiro motivo da inspiração, o primeiro motivo de existir a Bíblia é Deus. Porque Deus, ele quis se fazer conhecido. Deus, ele queria que nós o conhecêssemos. Ele queria que nós soubéssemos que ele nos ama infinitamente, a ponto de dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para nos salvar. Então, o primeiro elemento é Deus como causa. Deus, ele deu o primeiro passo para um relacionamento redentor conosco. O que eu posso concluir com isso? Que Deus é o autor da Bíblia. Foram homens que escreveram, sim, homens inspirados pelo Espírito de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus é a causa de existir a Bíblia. E ele é o autor da Bíblia. Amém? Isso eu posso te afirmar. Ele é o autor da Bíblia. O segundo elemento é a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo não existiria também a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele moveu o coração dos homens a escrever e colocou as palavras certas na sua mente e que da sua mente veio para a mão deles e eles as redigiram. Então, o Espírito Santo é também dos elementos importantes para as Sagradas Escrituras. Aí nós vemos aí na apostila e também no resuminho que ocorreu em 2 sentidos a ação do Espírito Santo. Ocorreu no sentido vertical, de cima para baixo, e no sentido horizontal. O sentido vertical é a revelação em si, ou seja, Deus revelando a verdade diretamente ao escritor. Vertical é quando Deus pegou Moisés, um exemplo, e levou ele para um lugar separado, levou ele lá no monte e falou com ele. E falou diretamente com ele. Veio algo dos céus diretamente para Moisés. Esse é o sentido vertical. É quando Deus fala diretamente com o autor. É quando Deus falou diretamente com aquele homem que foi designado para escrever aquele livro ou aqueles livros da Bíblia. Que foi designado para redigir aquela determinada revelação, aquela determinada passagem, aquela determinada parábola que foi usado naquele momento. Então, esse é o sentido vertical, onde Deus usa o Espírito Santo para falar diretamente com o autor. Já o sentido horizontal,
da inspiração se refere à disseminação das escrituras, desde o registro do autor até os dias de hoje. O sentido horizontal é aquele que chega em todos nós. É como o Espírito Santo move para que a palavra de Deus chegue no coração de cada pessoa. É as formas como o Espírito Santo tem de que a palavra de Deus chegue na sua mão, quando, chegue na sua mão, chegue na minha mão, chegue na mão daquela pessoa que ainda não conheceu a Deus. Então esse é o sentido horizontal. É quando Deus ele dá um jeitinho, o Espírito Santo ele dá um jeitinho de falar aos nossos corações, usando a palavra de Deus. Isso foi feito através das traduções, das versões bíblicas, das pregações. Essa é a forma que o Espírito Santo trabalha, para que a inspiração chegue no coração de todos nós, de forma horizontal. Vertical é Deus falando diretamente com o autor, e horizontal é Deus falando com cada um de nós, de várias formas diferentes. Então, o primeiro elemento é Deus como causa, o segundo elemento é a ação do Espírito Santo, o terceiro elemento é o homem como instrumento. Como assim o homem como instrumento? Primeiramente, Deus ele usou os autores, cerca de 40 autores da Bíblia. Deus ele falou diretamente com eles e os moveu para escrever a revelação. Deus também ele nos usa hoje quando você prega para uma pessoa. Você é um instrumento para levar a inspiração a outra pessoa. Então a inspiração, esse processo da inspiração, ele se tornou real para nós por causa desses elementos, por causa de Deus, do Espírito Santo e usar o homem como instrumento. E a última é a autoridade escrita. A Bíblia, irmãos, ela tem poder e a gente tem que ter consciência disso, que a palavra de Deus não é um livro de autoajuda, não é. É um livro que tem um poder para mudar a sua vida. Eu posso ler um livro de autoajuda, às vezes toca ali o meu coração, às vezes alguma coisa entra, mas eles não conseguem mudar tudo por completo. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar o meu ser, para me mudar completamente. É um livro que eu leio com o próprio autor dentro da minha casa, porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós temos que pedir orientação ao Espírito Santo. E quando nós pedimos a orientação do Espírito Santo, ele nos ensina a palavra de Deus. Eu posso ler vários livros de autoajuda, mas ele não vai ter a mesma eficácia, ele não vai transformar a minha vida por completo como a Bíblia. Então, o quarto elemento do processo de inspiração é a autoridade da Bíblia, é a autoridade da escrita. Essas palavras, ela tem poder para mudar a nossa vida, poder para nos transformar, poder para nos ensinar, para nos corrigir. E isso nós vemos, na Bíblia mesmo, fala sobre isso, sobre o poder da palavra. Deixa eu só abrir aqui a minha aqui. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Deus, ela tem poder. Vou falar a referência de novo para você abrir aí. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: toda a escritura, toda ela, irmãos, do início ao fim, foi divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é toda proveitosa para a nossa vida. Ela tem poder para nos transformar. Para quê? Ela nos transforma para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela tem poder. A inspiração, ela tem poder. Ela tem poder para transformar a nossa vida. Ela tem poder para nos curar na alma, no espírito, no corpo. Ela tem poder para transformar um ladrão em um pregador. Ela tem poder para transformar um nada
em uma pessoa que prega a palavra de Deus e que leva o reino de Deus a outras pessoas. Ela tem o poder de nos transformar de nada em embaixadores do reino de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, de transformar a nossa vida. Então a inspiração, ela tem esse poder. Então nós precisamos guardar isso no coração, que o processo de inspiração, ela tem 4 elementos básicos. Primeiro, que é o autor, que é Deus, Deus como causa. O segundo, que é a ação do Espírito Santo, que faz com que essa palavra chegue até a nós, que faz com que as promessas cheguem até nós, que a gente possa compreender o que Deus está falando e o que Deus tem para nós. Que nos usa como instrumento, que usa o homem como instrumento para pregar essa palavra de Deus. E a segunda, que tem poder para nos transformar. Então a inspiração, ela é realmente importante. A inspiração nada mais é do que a Bíblia, né? A Bíblia nós chamamos, né, Sagradas Escrituras. Em bibliologia quer dizer inspiração. Desculpa que eu confundi aqui. Quer dizer inspiração. É a palavra de Deus que nos transforma. Como eu disse para vocês, para a gente no nosso cotidiano, revelação, inspiração, iluminação, que nós vamos ver agora mesmo, é tudo a mesma coisa, mas em bibliologia é diferente. Revelação, só para a gente ir decorando, vai repetindo aí, anota aí e repete comigo. Revelação é a automanifestação de Deus, é Deus se fazendo conhecido. Inspiração é a escrituração da revelação, é a Bíblia que nós temos hoje, amém? Então, qual que é a diferença entre as duas? Exatamente isso. Revelação é Deus se fazendo conhecido. É Deus dando o primeiro passo para ter um relacionamento redentor com o homem. E inspiração em bibliologia é o homem pegou a revelação que veio de Deus para ele de forma vertical e aí escreveu para que outras pessoas tivessem acesso. Então, revelação é a automanifestação de Deus e inspiração é a escrituração da revelação. Amém? O processo de inspiração é um ato de providência divina e os resultados deste processo são um registro verbal, ou seja, a palavra escrita, pleno, porque em todas as partes, ele nos atinge em todas as áreas da nossa vida. Ele nos atinge por completo, como um todo, ele trabalha num todo, infalível sem erros. A Bíblia, irmãos, ela não tem erros. A inspiração, ela não tem erros. As Sagradas Escrituras não tem erro. Elas são infalíveis. Ela é infalível, ela não tem erro. E com autoridade, com poder. Poder para transformar a sua vida. Poder para transformar a nossa vida e a vida daquelas pessoas que ainda não conheceram. Amém? Nós vamos falar agora mais um pouquinho sobre a inspiração. Nós vamos falar sobre a evidência da inspiração. A inspiração é a palavra de Deus, correto? A escrituração da revelação é a Bíblia. É essa Bíblia que nós temos aqui que é a inspiração. E ela tem evidências. E como são essas evidências? O que é a palavra evidência? Evidência é algo que você vê, é algo que você consegue observar. Então, ela gera em nós evidências. E há 2 categorias de evidência, né? De evidências da inspiração da Bíblia, que é a evidência interna e a evidência externa. Como assim evidência interna e externa? A evidência interna é aquilo que ela gera no nosso íntimo. É algo individual. É algo que quando eu leio a palavra de Deus, ela trabalha dentro de mim. É uma experiência que eu tenho com a palavra de Deus. É a evidência o quê? Interna. É aquela que ocorre no interior de cada indivíduo, de forma particular e individual. Você tem uma evidência interna. Você consegue observar essa mudança em você. Por exemplo, quando eu conheci
a Jesus e eu aceitei a Ele como meu único e suficiente Salvador, comecei a ouvir a palavra, quando eu recebi o Espírito Santo, né? Recebi o batismo com o Espírito Santo, houve coisas que mudaram dentro do meu coração. Foram mágoas que Deus tirou, que o Espírito Santo fez aquela faxina e jogou fora. Então isso tudo é evidência interna, é algo que aconteceu comigo. Né? Curas que Deus me deu na alma, no espírito, mudanças que aconteceram na minha mente, na forma como eu pensava. Isso é a evidência interna. É algo particular, algo que Deus fez para mim, que eu precisava. O Espírito Santo, ele liberou curas para mim que eu precisava. Perdão que eu precisava liberar. Mágoas que eu tinha que superar e tirar da minha vida. Essa é a evidência interna, aquela que você consegue ver. Aquela que muda sua mente. Porque quando a gente vai para a igreja, nós temos um contato com Deus, um contato com o Espírito Santo, não tem como, né? Com um contato com a palavra de Deus, a gente realmente vê que tem coisas na nossa vida que realmente são arrancadas. É algo particular. Tinha coisas que eu não podia fazer porque me incomodavam, tinha pessoas que eu não conversava porque eu guardava um rancor. É algo meu. Eu não podia conversar com aquela pessoa. Você poderia, mas eu não podia. Mas o Espírito Santo tirou. Essa é a evidência interna. É aquilo que acontece, aquela mudança que acontece dentro de nós quando nós encontramos a palavra de Deus. É quando ela vem dentro de nós, a inspiração vem e arranca tudo aquilo que não provém de Deus. Ela faz aquela limpeza. Essa é a evidência interna. Cada um tem uma. O Espírito Santo vai te lembrar de uma aí, irmão, irmã, né? O Espírito Santo vai te lembrar de alguma evidência interna que ele realizou em você. Alguma experiência individual e particular que ele teve com você quando você encontrou a palavra de Deus. Eu mesmo já contei em outras aulas, né, que quando eu tive o primeiro contato com Deus, que eu entendi que eu precisava de Jesus, foi num teatro, das 10 Virgens. E naquele momento ali eu senti que eu precisava desse Espírito Santo, que era o azeite que fez com que 5 casasse e fez com que 5 não tivesse o casamento. Eu entendi que eu precisava desse Espírito Santo. Isso foi algo que aconteceu dentro do meu coração. Talvez não moveu o coração de outras pessoas que estavam lá, mas foi o momento em que a palavra de Deus moveu o meu coração. Foi uma evidência interna. Assim como vocês contaram o testemunho de vocês, quando vocês tiveram o primeiro contato com a palavra, aquilo é uma evidência interna. É quando Deus trabalhou dentro do seu coração, de forma individual